Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não me digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho à tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Olhe junto comigo, vamos apresentar essa palavra ao Senhor. Pai, nós te damos graça nessa noite. Jesus, tu és maravilhoso. Eu creio na tua presença nesse lugar. Eu creio na tua graça sobre as nossas vidas nesse ambiente. Pai, que o Senhor continue com toda a liberdade aqui nessa noite de falar ao nosso interior, de ativar a nossa vida diante da tua presença, de nos levar a um lugar mais profundo, mais íntimo, mais claro acerca da tua vontade. Pai, que realmente o nosso coração se encontre dilatado diante do Senhor, que a gente coloque-se em humilhação diante da tua presença e venha o fluir transbordante do teu Espírito sobre cada um de nós. Pai, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos entender os teus valores e princípios. Pai, fala com a gente, ministra ao nosso interior, Pai, traz luz à nossa mente, fogo ao nosso coração nessa noite, para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Pai, que as minhas palavras, meus pensamentos sejam levados cativos a Cristo e seja o teu Espírito Santo a falar com cada um de nós, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Irmãos, eu estava hoje à tarde pensando sobre, quando o pastor me passou a missão, sobre o que o Senhor queria compartilhar com a gente nesses dias, hoje, O Senhor queria ministrar o nosso espírito. E eu fiquei ali esperando o Senhor me falar alguma coisa, esperando o Senhor ministrar alguma coisa mais clara, porque sempre a gente tem ali, eu brinco, a gente sempre tem uma palavra que o Senhor deixa aquela padrão para a gente ministrar, mas tem algo que o Senhor tem específico para cada dia. E hoje o Senhor, creio eu, que tem uma mensagem específica para mim e para você. Talvez essa mensagem não possa se encaixar no padrão da sua expectativa, mas eu creio que está no padrão da expectativa do céu para nós nesse dia. E quando a gente pensa sobre isso, e vai pensar sobre esse tema, e olhar para o texto que eu acabei de ler, e com certeza você conhece esse texto e já passou alguma vez por ele, você vai perceber que esse é o momento onde Deus está chamando Jeremias para o seu chamado profético, para a sua vida profética, de anunciar a vontade do Senhor ao povo de Israel, um povo que andava rebelde, desobediente, idolatrando, servindo a outros deuses, afastado do seu Deus, um povo que tinha experimentado as maravilhas do Senhor no deserto, mas que ao encontrar e adentrar aquilo que Deus tinha prometido a eles, eles se perdem totalmente, e Deus começa a declarar sobre eles palavras, e Deus começa a declarar sobre eles sentenças, e Deus começa a chamá-los a um lugar de arrependimento, mas Deus não poderia fazer isso se Ele não tivesse alguém ali que Ele pudesse enviar. E como em todo o panorama bíblico que você vai olhar, Deus sempre espera alguém disponível para ser usado por Ele. Deus sempre espera alguém que esteja acessível ali, o seu coração, para que Deus fale e Ele obedeça, que não resista à vontade do Senhor, que não resista ao chamamento do Senhor para a sua vida. Quando nós vamos olhar para o retrato do dia de hoje, parece que seguir a vontade de Deus, a vontade do Senhor, é tão difícil em comparação aos dias anteriores. É tão difícil, aparentemente, ouvir a voz de Deus e dar as pisadas de fé na nossa caminhada, obedecendo a voz do Senhor. Quando você vai olhar, a gente anda muito corrido, muito distraído, tem muitas coisas para fazer durante o dia. Talvez, se eu perguntar para você hoje, quem aqui pensou sobre o seu chamado durante o dia, talvez 99,9% de nós vai dizer: eu não pensei nem na igreja, não pensei nem em nada. Mas eu creio que o coração de Deus pulsa. Romanos 8,19 fala que há uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus, de homens e mulheres que vão se posicionar na sua identidade, de homens e mulheres que entenderam que foram sarados, curados, perdoados, justificados pelo Senhor, e a partir desse ponto eles vão gastar a sua vida, gastar os seus dias em servir aqueles que o chamou, aqueles que o consagrou. Então, quando a gente vai olhar para o retrato, e eu quero tratar algumas coisas em cima desse texto, e quero me basear apenas nele, e me esforçar para trazer aquilo que Deus quer falar com a gente.
Amém? Então a gente vai começar o texto, e a primeira coisa que o texto começa falando para mim e para você é que veio a palavra do Senhor a Jeremias. Irmãos, uma das coisas que eu entendo sobre aquilo que Deus quer para mim e para você é que Deus ele deixa sempre claro. Deus não deixa as ocultas de muitas coisas. Ele vai te chamar e nem tudo ele vai te explicar na totalidade. Assim como ele não falou para o povo que tinha vindo no deserto, lá em Números 14, que haveria gigantes na terra, mas Deus disse: eu vou levar vocês e eu vou cumprir uma promessa sobre a vida de vocês. Eu vou realizar um plano eterno que eu gerei, porque você confiou em mim, porque você depositou a sua confiança em mim. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis, ele fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então Deus está provocando aqueles homens e provocando numa nação a decisão de crer no Senhor, independente do que vem para frente. E quando a gente vai olhar isso, muitas das vezes, talvez você já passou por isso, de fazer e decidir coisas sem antes procurar ouvir Deus. De fazer coisas na sua vida sem antes colocar e inclinar o coração e dizer: Deus, o que o Senhor quer para mim? Qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor deseja para mim? O que o Senhor preparou? Porque eu não quero sair e ir viver longe desses planos. Só que, na verdade, a gente faz com que a vontade de Deus seja atropelada na nossa vida. A gente vai chutando ela, a gente vai dizer: não, depois, não, quando der, não, eu não acredito nisso, não, Deus me chamou para essa coisa. Não, a gente vai entrando em certas confusões do nosso interior, tentando achar um padrão, quando na verdade o interesse do Senhor era que a gente sentasse com Ele e dissesse: Deus, o que o Senhor quer para mim? Qual é a tua vontade para a minha vida? Muitos dos cenários que nós vivemos hoje são retratos apenas do fato de que nós não paramos para ouvir Deus. Muitos dos cenários difíceis da nossa vida é porque a gente escolheu fazer a nossa vontade. E pense comigo, se lá no Getsemane Jesus tivesse dito: Pai, eu cheguei até aqui, mas que seja feita a minha vontade, não a tua, nós não estaríamos hoje aqui adorando ao Senhor, porque não teríamos acesso a Ele, acesso que só foi dado por meio da morte de Jesus. Então nós precisamos inclinar o nosso coração para saber qual é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses vai falar: procurem saber qual é a vontade do Senhor para vocês. E como é que eu vou saber isso? E Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina a se relacionar com o Pai. Jesus nos ensina a entrar para o secreto e dizer: o que o Senhor quer? E oração, irmão, não é só você falando para Deus, porque a gente chega diante de Deus, né, e começa a descarregar: não, Deus, por que isso, porque aquilo aconteceu dessa forma, e é isso, e aí Deus fica esperando, né, o tempo dele de falar com você, e a gente não dá tempo para Deus falar. E a gente quer: Deus, fala comigo, como é que eu vou falar se tu não espera? E aí terminou o momento da oração, eu saio do quarto e vou embora. Deus não falou nada comigo. É claro que não esperou, como é que ele vai falar? Então a gente precisa entender que Deus fala. Amém? Deus fala. É isso que Paulo vai dizer quando ele declara, falando acerca dos ídolos. Ele fala o seguinte: vocês não servem a um Deus mudo, surdo, que não se move, mas antes vocês servem a um Deus vivo, que se comunica, que interage com vocês, que vai falar dentro de vocês, que vai anunciar uma vontade eterna, perfeita, agradável para vocês viverem. Ele não fica em silêncio. É a gente que cala Deus. Mas eu olho para o retrato de Jeremias e ele ouve a palavra do Senhor. E o texto diz: veio a Jeremias a palavra do Senhor, porque ele está falando, né, em segunda pessoa aqui. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. A palavra do Senhor com certeza já chegou até você em algum momento da sua história. Deus já falou com você em algum momento da sua caminhada, dizendo aquilo que Ele preparou e projetou para você. Aquilo que Ele sonhou para a sua vida. Aquilo que Ele ansiou e desejou. O segundo ponto que a gente vai olhar no chamamento de Jeremias é que Deus fala para Jeremias: eu te conheço. E às vezes a gente achamos que Deus não entende a gente. Às vezes parece que o Senhor não se coloca no nosso lugar, né? Quando a gente está vivendo a dificuldade, quando a gente está vivendo a guerra, quando a gente está vivendo o dia mal, quando a gente está vivendo a crise, parece que Deus esqueceu da gente, parece que aquilo que Ele prometeu lá atrás não vai se cumprir, parece que aquela palavra foi só naquele momento, e talvez a pessoa que Deus usou para declarar não entendia a minha realidade, não entende hoje a minha realidade, mas a verdade é que Deus não mente, Deus não volta atrás, Deus não muda, Deus não é instável, Ele é constante, Ele é imutável. Então, quando a gente entende isso, o princípio que deve nascer no nosso coração é: se Deus prometeu, Ele vai cumprir.
Mas se Deus ainda não cumpriu, não é falha de Deus, talvez seja a minha. Talvez eu não me coloquei no lugar da obediência. Talvez eu decidi agir como Jonas, que Deus chama ele, vai pregar em Nínive, vai lá anunciar minha mensagem de arrependimento àquele povo. Mas eu digo, não, eu vou para Tarso porque eu não quero cumprir isso. Eu não quero fazer essa parte da vontade de Deus. Então muitas vezes o que a gente está fazendo é correr de Deus. E deixa de falar, continua. Não tem problema, pode correr. Porque quanto mais você corre, mais perto dele você vai ficar. Porque no final das contas, Jonas correu de Deus, e Deus vomitou ele lá em Nínive. Colocou ele lá na praia, vai lá pregar, porque você sabia que desde o princípio eu te chamei para isso. Eu não te chamei para outra coisa. Você está distraído com as suas vontades, mas eu te chamei para cumprir uma vontade eterna. Não se trata só sobre você, mas sobre a minha obra na terra. Sobre aquilo que eu quero fazer, não só em você, mas através de você. Então Deus não quer fazer só coisas em você e realizar milagres e maravilhas. Deus não quer tornar você apenas alguém que vai ser participante de uma conduta cristã, mas alguém que vai manifestar o perfume de Cristo onde você for. A vontade de Deus. E quando você olha para esse retrato, a gente vai pensar, nossa, quantas pessoas eu passei no dia de hoje perto delas e Jesus queria me usar e eu não estava sensível para Ele. Quantas pessoas hoje pararam perto de mim, talvez com o coração pedindo um abraço, pedindo uma palavra, dizendo, Deus fala comigo alguma coisa, mas eu estou ali, vivendo o meu querer, a minha vontade. Talvez eu estou distraído com tudo isso. E claro, irmãos, existem X situações aí que você pode enumerar para mim, e você pode falar para mim, mas Deus falar, a justificativa minha e sua só serve para a gente. Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. Se eu e você queremos ser usados para Deus, não podemos esperar menos do que entregar tudo para Deus. O problema é que a gente quer ser usado para Deus e quer dar só uma parte para Ele. A gente quer dar um pouquinho do nosso tempo. 5 minutos de oração basta. Um pouquinho de tempo só na Tua palavra basta. Mas quando chega do dia em que nós vamos para a célula, vamos fazer alguma coisa, ou alguém chama a gente para orar, para ministrar, a gente quer, Deus, por favor, realiza aquilo que é sobrenatural, porque o Senhor está comigo. E Deus vai fazer, Ele pode fazer, Ele é Deus. Mas Deus espera que haja uma interação de entrega total minha e sua. Deus espera que haja uma interação onde eu e você vamos render as nossas vontades diante do Senhor. O que eu e você temos bebido mais no dia de hoje, nós temos bebido mais do Instagram, das redes sociais, nós temos bebido mais do WhatsApp, nós temos bebido mais dos treinamentos, nós temos bebido mais dos cursos do que da presença do Senhor, porque Jesus vai falar lá em João 6, aquele que de mim se alimenta, por mim vive. E não é à toa que muitos de nós negociamos a vontade de Deus com a nossa, porque não estamos nos alimentando de Jesus, porque nós preferimos achar que nós fomos incorporados numa instituição com CNPJ, achando que tudo isso é o suficiente. Deixa eu te falar, Jesus não vai levar esse templo, Ele vai levar os seus. Ele vai levar você e eu que cremos e andamos de acordo com aquilo que Ele pede. Não, mas eu já entrego muito para o Senhor. Ainda que você diga para mim, para qualquer outra pessoa no mundo, que entrega tudo, você nunca vai conseguir entregar o que o Pai entregou por mim, por você. Ele entregou o seu Filho para mim, por você, para pagar o preço que nós não conseguíamos pagar, para nos livrar de uma sentença que nós não conseguíamos nos livrar, para nos livrar da morte que era certa. Ele entregou o Filho. Então quando o texto fala e quando Deus fala para Jeremias, eu te conheço, Deus sabe tudo que há dentro de você. O Salmo 139 vai confirmar aquilo que Jeremias está dizendo aqui. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes você era uma substância ainda informe, e eu escrevi e preparei os teus dias. Eu tenho tudo aqui para você, mas depende de você decidir viver o que eu tenho. Seria frustrante para mim e para você chegar algum dia no céu e Deus dizer, eu tinha tudo isso aqui para você viver, mas você escolheu a menor parte. Eu acredito que é o Charles Spurgeon que conta a história de uma empregada, de uma dona de casa que trabalhava com um senhor muito rico. Eu vou contextualizar para aquilo que eu quero falar. E ela serviu durante muitos anos a esse homem. E aí chegou um dia que ele morreu, e antes dele morrer ele deu um papel para ela. E nesse papel tinha algo escrito, só que como ela não sabia ler e nunca procurou levar para ninguém ler, ela nunca soube o que era. Então ela pegou e colocou na moldura de um quadro e guardou na casa dela.
E esse homem só tinha aquela serva servindo ele durante todo o tempo que ele viveu. E um dia esse pregador que conta esse testemunho, ele disse que ele chegou na casa dessa mulher e viu o quadro na parede. E ali era uma escrituração de uma herança. A herança de todo aquele homem que ele tinha deixado para ela. Tudo lá. E é um testamento. E aí ele falou: você sabe o que está escrito ali? Ela disse: não. E ela já estava no fim da vida. Disse: não sei. Aquilo é uma herança. É um testamento que foi deixado para você. E ela, no fim da sua vida, foi descobrir que ela era milionária e tinha milhões de coisas à sua disposição ali, mas que ela, por não buscar saber, não buscar se interessar talvez, por não buscar conhecer, deixou de desfrutar tudo aquilo que aquele Senhor tinha disponibilizado para ela. E hoje não é diferente com a gente. Deus disponibilizou toda a sorte de bênção nas regiões celestiais para mim e para você, mas nós andamos à parte de tudo isso, porque não buscamos ir lá na fonte e dizer: o que é que o Senhor tem para mim? Porque o que vai satisfazer a tua vida é fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Nada mais vai te alegrar na terra, nada mais vai te satisfazer na terra do que viver aquilo que Deus te gerou para viver. Nada, nem relacionamento, nem muito dinheiro, nem muitos bens, nem a melhor TV, nem o melhor carro, nem o PlayStation que você quer, nada disso vai te satisfazer. Mas a vontade de Deus vai ser completa e te torna completo. Você vai se alegrar inteiramente. E eu olho para a vida do Paulo, e o Paulo é aquele homem que Deus chama ele. Paulo diz o seguinte: Deus me chamou para ser pregador, apóstolo e mestre do seu evangelho. Eu vou me gastar e me deixar gastar por tudo isso. Paulo, que outrora era perseguidor daquela igreja, se torna o cara mais apaixonado. O cara que era tão intenso e radical para o erro, se tornou o cara mais radical e intenso para a vontade de Deus. Queimava no seu coração e pulsava, nada tirava ele do foco. Ainda que as pessoas o traíssem, Paulo continuava servindo. Ainda que as pessoas falassem mal dele, Paulo continuava servindo. Ainda que viessem circunstâncias, Paulo continuava servindo. Ainda que o barco afundasse, Paulo continuava servindo. Porque ele sabia quem chamou ele. Ele sabia quem chamou ele. Não foi homem. E você precisa entender que não é o homem que te chama. Quem te chama é Deus. Quem te capacita é Deus. Quem libera a unção sobre você é Deus. Quem te prepara é Deus. Quem te capacita é Ele. Só que a gente não quer ir na fonte. Jeremias no capítulo 23. É bem interessante que quando você vai olhar para Mateus 23, que é uma carta à hipocrisia, você vai olhar em Jeremias 23, e ela é uma carta aos homens que se afastaram do conselho do Senhor. E Jeremias está dizendo o seguinte: se vocês tivessem se assentado ao conselho do Senhor, vocês teriam ouvido ao Senhor e teriam anunciado ao meu povo a minha vontade, e eles teriam se convertido dos seus maus caminhos e se voltado para mim. O problema está que a gente não senta para ouvir Deus. Lá em Êxodo 34, 33, 34, fala que o povo, quando a nuvem de glória de Deus descia na tenda, o povo não se mexia. Ele ficava lá. Eles estavam peregrinando no deserto. Então, quando a nuvem descia na tenda, o povo não se movia. Porque entendia-se que Deus não queria que eles andassem. Que Deus não queria que eles se movimentassem. Mas quando a glória de Deus saía da tenda, era tempo de desarrumar tudo e prosseguir na caminhada. Mas isso é interessante, sabe por quê? Capítulos anteriores, no capítulo 32, Moisés faz uma coisa com Deus. Deus disse para aquele povo, disse o seguinte: eu vou mandar o meu anjo com vocês. Ele vai fazer vocês adentrarem a terra prometida. Vocês vão ter sucesso, vocês vão ser prósperos, vocês vão ser abençoados, vocês vão vencer o inimigo de vocês, vocês vão realmente tomar posse da herança que eu prometi aos pais de vocês. Mas eu não vou. Não há maior fracasso para o homem do que fazer aquilo que Deus não está no meio. Do que fazer aquilo que o Senhor não se comprometeu a fazer. Saul reinou 40, 30 e poucos anos, mas Deus não estava com ele. Mas o Davi, Deus andava todos os dias com Davi. Quando Davi ia para a guerra, quando Davi enfrentou o gigante, quando Davi estava cuidando das ovelhas, quando Davi lutou com o urso, quando Davi lutou com o leão, todo o tempo. Porque o importante é você ter a presença do Senhor com você. O importante é você ter a presença de Deus com você. E Moisés fala para Deus: se o Senhor não for, eu não saio daqui.
eu não vou a nenhum lugar, porque não importa aquilo que o Senhor pode me dar, eu quero a tua presença. Não foi o que o Senhor me deu, que me chamou lá no monte, foi o Senhor no meio da sarça que me convocou, e a esse Senhor eu me comprometo. Quem te chamou? Quem foi que te convocou? Quem foi que te disse, vem, eu estou te chamando pelo nome, eu estou me comprometendo com você, eu estou fazendo uma aliança com você, estou te dizendo, eu vou te usar para as nações. Só que a gente tem fugido. A gente tem fugido da vontade do Senhor. A gente às vezes acha assim que, não, o chamado de Deus é só para alguns, só para algumas pessoas, né? Não é para mim, eu nem sei falar. Não sei cantar, não sei fazer nada disso, não sei decorar um texto. E quando aqueles fariseus, aqueles mestres da lei ouviam Pedro falar, diziam, nunca ouvimos um homem tão culto como esse, mas ele não era iletrado. Se a gente fosse falar nos tempos de hoje, né, bem analfabeto, né? Não sabe ler, não sabe nada, e ele está falando todas essas palavras, como? Porque Jesus disse para eles, quando vocês forem, não se preocupem com aquilo que vocês vão ter que te falar, porque eu vou colocar as minhas palavras na boca de vocês. Você está preocupado com o quê? E claro, o fato de Deus te usar não exime a gente, não diz que eu e você não temos que buscar, porque temos que meditar com diligência, com esforço na palavra, e entender o Senhor, e ir para o centro do coração dEle, e andar no centro do coração dEle, sim. Mas vai chegar dias na minha e na sua caminhada que nós não vamos saber o que falar. E muitas vezes parece que Deus calou, mas Ele vai calar de propósito. Sabe por quê? Porque quando Ele calar de propósito é porque Ele vai falar na tua boca. Foi isso que Deus falou para Jeremias, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Com que eu e você temos nos comprometido hoje? Deus quer te usar. Talvez você pense, não, mas eu não sou pastor, não pregar aqui no público, não sei, eu não gosto desse negócio. Você é o pastor da sua empresa, você é o pastor da sua rua, você é o pastor da sua escola, você é o pastor dos seus vizinhos, você é o pastor de breves. Deus te convoca. Deus mandou ir todos, Ele não mandou ir alguns, Ele disse todos, ide, façam discípulos. Não é para alguns, não é para metade dos crentes, é para todos, é para mim e para você. Mas sabe o que tem acontecido com a gente? O mundo tem nos intimidado. E quando o mundo não nos intimida, somos nós que nos sentimos intimidados. E quando não é a gente que se intimida, as pessoas nos intimidam. A gente tem medo de falar muitas vezes de Jesus, de falar às vezes que a gente é crente, que a gente está servindo ao Senhor. E muitas vezes as nossas ações já comprometem um testemunho, porque a gente é mais incrédulo do que o incrédulo. Mas Deus tem convocado uma geração que vai se posicionar diante dEle, no chamado dEle. E quando você entende isso, nada mais importa. Quando você entende isso, nada mais tem o mesmo valor. Nada mais vai ser tão importante quanto isso. Quanto cumprir a vontade do Senhor. Quanto fazer a vontade de Deus. E talvez você chegue até aqui agora e diga, eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. E isso é um sinal que você está fugindo daquilo que Deus te quer que você faça. E quando algumas pessoas chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, a gente vai contigo para onde o Senhor for. Para onde o Senhor disser, a gente vai. E Jesus olha para aqueles homens e diz o seguinte, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem certeza que você quer me seguir? Me seguir é desconfortável, muitas vezes. Me obedecer vai ser desconfortável, porque eu vou tocar na tua carne, eu vou tocar na tua velha natureza, eu vou fazer e te levar a renunciar às tuas vontades, para que outros vivam. Eu vou te levar como aquele grão diante da terra, para que você morra, para que outros possam viver. Mas hoje parece que a gente está mais matando do que morrendo. A gente tem lançado mais palavras de morte do que palavras de vida. A gente é aquela típica história, né? Que a gente está sentindo uma dor, eu estou sentindo ruim aqui, alguma coisa aqui no peito. Aí chega aquela pessoa dizendo assim, olha, eu tenho um conhecido que morreu disso. E o cara disse, aumentou muito a minha fé, agora eu já creio na cura, né?
Não, irmão, chega lá e declara e diz em nome de Jesus. Não sei o que é que tem aí, se Deus vai usar a medicina, se Deus vai usar o poder dele total, não sei como é que ele vai fazer, mas eu declaro cura sobre a sua vida. Eu declaro o poder de Deus sobre a sua história. A gente tem medo de orar, né? Não, bora chamar o pastor, ele ora. Jesus não deu o Espírito Santo para você, foi só para alguns. Deus não liberou poder sobre você, foi só para alguns. E ainda assim que você não tivesse o Espírito, Deus disse: tudo que vocês pedirem no meu nome crendo, vocês receberão. Então você não crê no nome de Jesus? E a palavra do Senhor vai nos informar e dizer o seguinte: que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes você vai orar por cura e Deus vai trazer salvação. Você vai orar para que Deus afaste o vício, mas Deus vai trazer salvação, porque a maior obra, o maior milagre da terra é quando Deus tira o homem do cativeiro que o pecado levou. Essa é a maior obra da terra, a salvação da minha e da sua alma. Amém? E aí Deus prossegue com Jeremias e diz o seguinte: eu te consagrei, eu te separei, eu disse você é meu, eu te separei para mim, eu te chamei para mim. Deus sempre vai te chamar para Ele. Eu acho interessante quando Moisés estava na crise, quando Moisés estava vivendo o dia mal, que o pessoal murmurava e dizia: Deus só fala contigo, por que não? Deus fala com a gente, não, porque a gente vai morrer de sede, não, porque vai acontecer isso aqui, a gente prefere voltar para o Egito. Moisés ia lá para a tenda e dizia: olha, Senhor, resolve, foi o Senhor que me chamou, né? Foi o Senhor que me trouxe para cá, o Senhor que me levou a libertar esse povo. Eu amo eles porque eu já intercedi por eles muito, mas resolve lá esse problema. Deus dizia lá: então bora, o negócio é comigo agora. O lugar mais seguro para você é na presença do Senhor. Em dia mal, o lugar mais seguro é lá. Quando você estiver triste, o lugar mais seguro é lá. Eu te garanto que Jesus já venceu. Qualquer e toda dificuldade que surgir na sua caminhada, Jesus já venceu. O que eu preciso fazer? Crer que Ele já venceu. Se levantaram opositores, adversários, inimigos, e Neemias disse o seguinte: ei, deixa eles se levantarem, eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Eclesiastes vai falar para a gente o seguinte: olha, não fica ouvindo muito o que teu amigo, teu servo fica falando perto de ti, para que tu não ouça ele falar mal de ti, porque tu mesmo de vez em quando fala mal dele. E aí o conselho é duplo, né? Então não dê atenção a tudo que você ouve, dê atenção àquilo que Deus fala. Dê atenção àquilo que Deus declara no seu interior. O que as pessoas estão falando é das suas opiniões, mas o que Deus fala, fala do propósito que Ele tem para mim e para você. Deus nunca vai falar o que as pessoas acham de você. Deus está dizendo aquilo que Ele constituiu sobre a sua vida, sobre o projeto dEle, sobre o sonho dEle para você, sobre o projeto de ministerial para a sua vida. Porque ainda que você não queira, Deus te chamou para algo. Ainda que você não ache: não, Deus não chamou não, eu sou muito pecador. E Paulo dizia que ele era o pior dos pecadores. E aí escreveu boa parte do Novo Testamento. Imagine se ele fosse um pouco melhor, né? Então o que a gente precisa entender é que Deus é aquele que fala com você, Deus é aquele que te conhece, Deus é aquele que te separa, e Deus é aquele que constitui sobre você o chamado dele. Prosseguindo aquilo que Deus falou para Jeremias, ele diz: eu te constituí. Essa palavra no original, no grego, ela significa: eu estabeleci você, eu finquei você, eu disse: você é meu profeta, eu te separei para isso, eu te marquei para isso. E deixa eu te falar, quando você é marcado, não adianta você fugir e dizer não. Deus vai fazer você rodar e te trazer para o mesmo lugar. É aqui comigo que você precisa estar. É aqui comigo que você precisa colocar o teu coração. É aqui na minha vontade. E quando você colocar o seu coração na vontade do Senhor, você vai perceber que Ele vai agir em seu redor. Ele vai mudando os cenários à sua volta. Ele vai transformando tudo. Porque à medida que você se enche dele, você começa a espalhar dele.
À medida que você se alimenta, bebe dele, você começa a espalhar dele. E ele vai te enchendo mais, e você vai falando mais, e você se torna até enjoado de tanto falar. Quem trabalha comigo sabe que toda hora que eu estou por ali, os irmãos não podem falar de Bíblia perto de mim que... mas o que é o que eu estou bebendo, eu não posso falar de outra coisa. Não foi o que Jesus disse? O coração fala, a boca fala do quê? O coração está cheio. Do que nós estamos cheios hoje? Do Senhor ou de nós mesmos? Estamos cheios das nossas vontades ou da presença de Jesus? Porque deixa eu te falar, Jesus te chamou para carregar uma cruz. Jesus te chamou para carregar a cruz com Ele. Jesus te chamou para entregar tudo para Ele. Jesus te chamou para ser apaixonado por Ele. E se Deus chega numa conversa com Jeremias e diz: eu te constituí, eu te chamei, eu te marquei. E o Jeremias vai lá e fala para Deus: mas Deus, eu não sei falar, eu sou uma criança. Isso é ótimo. E quando você entende que você não pode, é aí que se manifesta o poder de Deus. Quando você entende que não é na sua capacidade, que não é nos seus meios, que não é segundo a sua estrutura, aí é Deus que vai estar operando tudo. Um erro é quando você entender, eu estou pronto para fazer isso. Não vá. Você vai estragar o negócio. E te fala quem tem experiência. Você achar que pode fazer pela sua força, pelo seu conhecimento, porque você sabe um pouquinho mais, porque você acha os melhores jeitos. Não, é Deus que tem que fazer a obra. A gente só tem que sentar no conselho dele e dizer: Deus, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer se mover? Eu não quero andar fora da tua onda, eu quero aqui estar junto com o Senhor. Eu quero dar as braçadas junto contigo, no chamado, no ministério, no propósito. E tudo vai se alinhar com isso. Porque quando Noé decidiu servir ao Senhor, Deus salvou toda a sua casa. Porque a Bíblia fala que 8 pessoas foram salvas. E todas essas 8 eram da família de Noé. Deus falou uma única vez com Noé. 120 anos depois, Deus vai falar de novo. Não, chove. Chove. O dilúvio acontece. Só que a gente tem um déficit, porque toda hora Deus precisa estar afirmando para a gente: eu te chamei, eu te separei, você é meu. E se Ele precisar, Ele vai fazer, porque Ele te ama. Mas seria tão mais maravilhoso que você, na primeira vez que eu e você ouvíssemos Deus falar, nós entendêssemos: eu vou gastar minha vida com isso, porque foi para isso que o Senhor me separou. Muitos de nós aqui somos frutos do posicionamento de Jesus na cruz. E também muitos de nós somos frutos de um posicionamento de um homem que em 2008, se eu não estou enganado, nosso pastor teve um encontro com Jesus. Jesus disse: você é meu, eu te chamei e eu te constituí sobre breves e sobre as nações, e você vai alcançar muitos. E está aqui a gente. E pense então o seguinte: quantas e mais pessoas não existem para Deus alcançar por meio do meu e do seu posicionamento, por meio do meu e do seu ministério que Deus nos chamou. Deus não só te deu ferramentas e instrumentos, mas Ele quer te fazer usar tudo isso para que a vontade dEle seja cumprida por meio de você, para que a vontade dEle seja exercida na sua vida. Então não é só sobre ter uma empresa, um negócio, ter os meios, não é só sobre ter recursos, mas é sobre cumprir a vontade de Deus. E todas as vezes que você entende isso, você vai jogar o seu coração e dizer: Jesus, o Senhor me deu, é para te servir, é para dar para ti, é para devolver, é para que o Senhor transforme em tesouros eternos. Vidas são tesouros eternos. Isso a traça não toca, a ferrugem não toca, o ladrão não rouba, é eterno. Esse é o tesouro que é guardado no céu, que ninguém toca. Vidas. Que pulsa no coração de Jesus, vidas, é você. Ele sonha, pensa em você, Ele deseja você. Ele anseia que você e eu possamos entender que Ele nos chamou para Ele. Que o mundo não vai te satisfazer, que os teus prazeres não vão te satisfazer, mas que Ele vai te satisfazer. E Deus fala para Jeremias: não temas. Não temas. No versículo 8 Deus declara: não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Irmão, é fantástico isso. Quando você está no centro da vontade do Senhor, as coisas vão acontecer. Vai ser perfeito? Não, vai ter luta, irmão. E muito. Grande poder de luta. Aí você vai estar tão feliz com o Senhor que as lutas são mínimas.
Pode se levantar o gigante, mas você vai lá, eu vou no nome do Senhor, e acabou tudo o negócio, e eu vou te vencer com uma pedra. Um gigante de quase 3 metros é vencido por uma pedra, uma baladeira. Porque Deus, Ele pode fazer aquilo que eu e você achamos que não. Mas quando você crê, Deus realiza o improvável, o impossível. E essa é a importância de eu e você entendermos que não é na nossa capacidade, mas é o poder de Deus. Foi isso que Deus falou para o Paulo, quando ele fala lá em Coríntios para ele, diz o seguinte: Deus, eu orei 3 vezes para que o Senhor afastasse o espinho na carne da minha vida. Só que Paulo explica antes porque ele tinha espinho na carne. Porque pela grandeza das revelações, para que eu não me ensoberbecesse, foi me posto um espinho na carne. Então Paulo está diagnosticando para ele mesmo, e também ele já deveria entender que Deus está dizendo: se eu tirar o espinho na carne, você se perde. Porque você vai se ensoberbecer com as grandezas da revelação. Porque se você entender o que eu coloquei por causa disso, então se eu remover, você se perde. E aí Deus explica: a minha graça te basta. A minha graça é o suficiente para você. E quando você vai olhar, Paulo vai dizer o seguinte, lá posteriormente no texto ele vai explicando que ele naufragou, que ele foi perseguido, que ele levou pedrada, que expulsaram ele. Até hoje, irmão, eu não sei você, mas até hoje eu tive poucas experiências de ter assim alguém assim, a gente vai anunciar a mensagem e não quer. Hoje parece que as pessoas já estão se jogando para Jesus, e isso é bom, mas também é ruim. Porque se a gente não estiver atento, a gente perde a linha. Mas uma vez a gente saiu para evangelizar, quando eu estava pastoreando Santa Cruz, a gente foi de porta em porta naquele bairro, batendo nas casas, eu e mais 3 pessoas. A gente saiu por lá batendo, nas casas. Aí a gente chegou numa casa, a gente estava com as meninas, né? Até ficaram meio... Aí a gente bateu, a gente queria falar com você sobre o Senhor, falar com você sobre a Bíblia e tal. E ela bateu a porta na nossa cara, antes de bater, ela disse assim: vamos falar para o outro, eu já sei. Aí aquilo me deu uma alegria, sabe, assim, de uma certa forma, que eu disse: caramba, Jesus, estou pegando porta na cara pelo Senhor. Isso é bem mínimo, de tinta, assim, não é quase nada. Mas eu imagino o Paulo, eu imagino o Estevão pegando pedrada porque ele estava anunciando Jesus. Qual é a alegria? Qual é a alegria? A pergunta que eu faço para mim, para você hoje: você está disposta a sofrer por Jesus? Você está disposto a abrir mão da sua vida para que Ele venha manifestar a vida dele em você e através de você? Porque nós podemos muito bem só escolher os benefícios dele, mas isso vai passar, vai acabar. Mas se você escolher Ele, é eterno, é para sempre, não tem fim, é todo o tempo. E aí quando você escolhe Ele, Deus todo o tempo vai te levar para lugares para você manifestar. Deus todo o tempo vai te mover. É por isso que Jesus fala que aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento. Vai para onde vai, nem para onde vem. E quem direciona eles é a presença do Senhor. Quando Deus te chamar, vá. Quando Deus te chamar e disser: vem, eu te separei, eu te marquei, vá. Não perde tempo. Antes de sair de casa, né, pensando nessa mensagem, eu falei para minha esposa o seguinte: ainda vai dar tempo de a gente cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós? Que se você olhar para o cenário, irmão, o negócio está caminhando, né? A cada dia mais perto. Pode ser hoje, amanhã, pode ser meia-noite, não sei. Cada dia está mais perto dele vir. E aí tem, na parábola que Jesus vai contar lá em Mateus 24, uma das parábolas que ele encontra, e diz o seguinte: que ele quer encontrar o seu servo trabalhando naquilo que ele deixou ele para fazer. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está sendo uma Esther dessa geração que se posiciona diante de Deus para servir o seu povo, ou a gente está sendo uma rainha Vasti que decidiu fazer uma festa particular e viver os seus próprios interesses e não ouviu o chamado do rei quando ele chamou? Deus está te convocando. Mas eu pequei, eu falhei na caminhada, eu errei, eu não acredito mais. Deus não muda. Se Ele te chamou, se você decidir hoje obedecer, colocar o teu coração, colocar a tua disposição, Ele vai fazer como se fosse da primeira vez. Ele vai te usar de uma forma tremenda e transbordante, como se fosse a primeira vez.
O fracasso não pode, o erro não pode, o pecado não pode, nada disso tem que te parar, porque se você entrar para dentro do Senhor, estiver imerso nele, isso tudo vai ser subjugado diante da grandeza dele. Porque nós precisamos andar na dependência do Senhor. Mas está difícil, eu tenho servido o Senhor, eu tenho disposto a minha vida, eu tenho colocado meu coração, mas a luta não é fácil, não vai ser até você viver, enquanto você viver, não vai ser fácil. Mas Ele garantiu que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias Ele está comigo, com você. E como queima o coração do Senhor para que eu e você coloque a nossa vida à disposição dEle. Mas eu não consigo colocar tudo. E você pensa que às vezes é você parar e largar o seu emprego, largar tudo isso e disponibilizar 24 horas. Não, você já pode disponibilizar 24 horas mesmo fazendo as coisas que você faz. Deus pode te levar para ser usado no supermercado. Deus pode te usar na fila do banco. Deus pode te usar quando você for no hospital. Deus é maravilhoso. Ele pode fazer. E por que Ele não tem feito? Porque você tem nos omitido. Hoje é noite de romper. Hoje é noite de você sair do comodismo. Hoje é noite da gente sair do comodismo, da preguiça, do medo, das nossas vontades e dizer: Jesus, eis-me aqui. E sabe o que Deus fez com Jeremias? O texto fala no versículo 9, diz o seguinte: depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E o Senhor me disse: eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Eis que eu ponho na sua boca as minhas palavras. O Senhor está colocando em você. Está chamando você. Se disponibilize em me seguir, em andar comigo, em morrer comigo. A pergunta é: quantos querem o preço de seguir e andar com Jesus? Você quer? Sim? E parece que a gente fica com medo, né? É radical. Deus te convocar para sair daquilo que você construiu e preparou e lutou, e chegar um momento e Deus dizer: já acabou o teu tempo aqui, eu tenho uma outra seara para você. Eu tenho uma outra seara para você. Lá também está verde, preparado para a colheita. Eu preciso de trabalhadores lá. É hora de você vir. É hora de você se levantar. Deus está convocando trabalhadores nessa noite. Deus está convocando homens e mulheres que vão se comprometer com a sua vontade.